Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Evangelho no Lar, aqui no canal Quartinho Espírita. Espero que estejamos todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços, também na direção de nós mesmos. A prática da caridade exterior não é tudo. Precisamos enfrentar as nossas inclinações inferiores, raciocinar sobre antigas crenças, por vezes acumuladas ao longo de séculos, crivadas de erros. O modo como temos vivido e enxergado a vida é conforme os ensinamentos e exemplos de Jesus? Pensemos e façamos as nossas mudanças necessárias. Por isso, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos: Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Ajuda-nos a ter clareza mental para entender as lições que estudamos, a fim de empregá-las na mudança de nós mesmos e, consequentemente, na mudança do mundo, porque o mundo melhor é um mundo de pessoas melhores, pessoas que se tornaram mais amorosas, mais pacíficas, que procuram mais servir e não ser servidas. Livro de hoje, Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio, capítulo 4, a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas, se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalhe sem cessar no próprio crescimento, e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a suspeita lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera de que se faz peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, que dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam?
esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão, vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Bom, na lição de hoje, Chico e Neio Lúcio nos contam do sublime trabalho conforme as palavras imortais de Jesus. Todos nós encontramos dificuldades na nossa busca por reforma íntima. Não nos deixemos enredar pelas ilusões de que os nossos problemas são os únicos ou os maiores. Todos encontramos obstáculos variados. Entretanto, não se pode acreditar que somente após essas barreiras serem vencidas é que se pode começar o trabalho. Vejamos o belo exemplo da semente de trigo. Quanta força a arrasta para baixo. Todavia, em seu íntimo reside o impulso para o alto, feito a alma para Deus. De todos os lados, o mundo tenta nos arrastar em seus múltiplos turbilhões, doenças, guerras, miséria, dor. Contudo, é justamente aí onde florescerá o reino de Deus. Vencendo todos esses humores e realidades assustadoras, é que o trabalho segue sendo feito. Como disse o Cristo, uma vez que fomos tocados, uma vez que experimentamos esse avivamento interior, não há como voltar atrás. Tendo tocado algo da realidade divina entre as dores do mundo, o Espírito aplica todas as suas forças na busca pela realização espiritual e, em sua jornada, ainda que repleta de erros, também semeia o bem, enquanto segue obstinado em direção ao Pai. Ao longo do caminho, distribui gentilezas, socorro, esclarecimento, conselhos, esperança. O que muitas vezes sequer é percebido, porque quem aprendeu de verdade o caminho do bem, o realiza pelo próprio bem em si, e não porque aguarda qualquer tipo de recompensa. Em meio aos nossos erros, acontecerão os nossos acertos. Nos lembremos a partir daí do dever da compreensão, de sermos benevolentes, indulgentes e de perdoar. A misericórdia que podemos doar é a mesma de que necessitamos. Que o mundo não nos assuste, tampouco nos assuste a timidez daqueles que já, de posse dos ensinamentos de Jesus, seguem inertes. Como vimos, as tempestades da experiência seguirão despertando as inúmeras sementes frias que se contentaram com as sombras da terra, que se ocultaram na rocha. Mais dia, menos dia, todos seremos chamados ao trabalho íntimo. Nenhum de nós resistirá ao chamado do Pai amado. A força do coração, feita uma necessidade, impelirá a todos nós a vencermos o nosso orgulho, revolta, egoísmo e tantas inclinações inferiores que nos impedem a ascensão. Se já temos algum conhecimento do caminho com Jesus, comecemos a marcha o quanto antes, para que os furacões da vida não tenham de descer sobre nós a nos lembrar de quem somos e aonde temos de chegar. Não nos acomodemos com a dor do materialismo. Somos espíritos eternos. Portanto, não vivamos como se a realidade fosse outra, banal, temporária, limitada, sem sentido, infeliz. Sigamos com Jesus. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. Até a próxima.